Quando você quer criar uma família de conlangs, o mais cômodo é criar primeiro a língua ancestral e depois evoluir as recentes. Mas se você já criou uma conlang moderna e agora quer criar uma outra aparentada, você vai ter que fazer o processo inverso e criar proto-línguas com base na moderna. Esse caminho é bem mais trabalhoso, mas tem algumas vantagens, como ter mais controle da forma geral da língua moderna que você criou primeiro, e te força a explorar diferentes possibilidades de evolução fonética, morfossintática e semântica. Recentemente, no meu vídeo de dicas de como criar fonologias para sua conlang, eu apresentei a fonologia de duas conlangs minhas, o Cultiano e o Maniês. Não vou repassar isso aqui então. Em outro vídeo, onde dei um apanhado geral das línguas do planeta em que elas são faladas, eu comentei que elas foram as primeiras línguas que eu criei junto com uma terceira, o Altariano. O Altariano teve sua fonologia baseada principalmente no grego clássico. Ele tem 7 vogais: A, E, I, U, O, O. Não existe distinção entre longas e curtas como no grego. As consoantes incluem 3 nasais, a bilabial, a coronal e a velar, e oclusivas também nesses 3 pontos de articulação, com uma versão surda plena, uma surda aspirada e uma sonora igual ao grego. Há também como fricativas um sa e um ra, além de 2 líquidas, um lá e um rá. Além disso, temos a fricada tsa, que não existia no grego, mas que de certa forma substitui o até hoje misterioso fonema da letra grega zeta, que ninguém sabe ao certo como era pronunciado na época clássica. Em relação à fonotática, o altariano pode ter até 2 consoantes no ataque e 3 na coda, mas 3 na coda só acontece no fim das palavras. No fim das palavras são permitidas as codas an, al, ar, as, e a fricativa ats, ou os encontros aps e ax, que podem ser precedidos de uma nasal uma orgânica ou uma líquida. No ataque, além de todas as consoantes simples, podem ocorrer também sequências de uma oclusiva e uma líquida, ou os encontros psa, pta, xa, kta, spa, ska, sta. Enfim, como eu comentei também no meu vídeo sobre as línguas desse planeta, eu de início pensei em criar uma língua ancestral direta para todas essas 3 línguas. Depois abandonei essa ideia porque não fazia qualquer sentido 3 línguas tão gramaticalmente distintas serem parentes próximas. Como consequência, eu mantive a língua ancestral como sendo ancestral apenas do altariano, mas mantendo a ideia de que essa língua influenciou bastante o maniês e o cultiano e diversas palavras dela foram emprestadas para a ancestral dessas duas. Como eu criei essa língua ancestral então? Bom, eu comecei comparando o pouco vocabulário que eu já tinha criado para as 3 línguas na época e tentando ver se havia termos que eram consideravelmente similares fonética e semanticamente para explicar a origem ancestral comum. O bizarro é que isso foi feito principalmente com palavras do maniês e do cultiano, que hoje nem são mais considerados descendentes dessa língua, mas fazer o quê? De certa forma, isso me ajudou a tornar mais ousados, digamos assim, os fenômenos de evolução da língua. Então vamos comparar algumas dessas palavras do cultiano e maniês que eu já tinha e como montei o ancestral comum delas em proto-montês, o nome dessa língua ancestral. Uma das palavras que possuía certa similaridade era a palavra para céu, que em cultiano é nana e em maniês totem. A princípio elas se parecem bem pouco, não tem sequer um fone em comum. Mas note que em ambas as 2 sílabas começam com a mesma consoante e nos 2 casos são uma consoante coronal. Pois bem, primeiro defini que para a alteração entre A e O nas vogais, deveria haver algo como uma consoante labializada na língua ancestral que tivesse transformado o A num O no maniês. Mas como o O do maniês é consideravelmente mais fechado que o A do cultiano, talvez a vogal ancestral não fosse exatamente um A, mas algo mais central como um A. Por fim, defini a forma ancestral como tuoto, onde a consoante era um T labializado. Em cultiano, esse T labializado virou um N, provavelmente por um processo original onde a labialização acabaria fechando os lábios e criando algo como um M, tmatm, e aí o T se nasaliza e o M desaparece, virando N. E nesse estágio intermediário de tmatm, poderia ter surgido uma vogal final para evitar esse incômodo encontro tm na coda. Já do lado do maniês ocorreu a mesma aparição de um M, mas apenas na coda, gerando uma consoante silábica. Antes de uma vogal, a labialização sumia, tornando a vogal seguinte arredondada. Outro par que me pareceu promissor para relacionar foi o cultiano gjono, significando aurora, e o maniês nron, significando cedo. Sabemos que quando línguas admitem encontros consonantais no ataque, eles frequentemente têm como segundo elemento uma líquida como o ra ou lá. O cultiano é incomum nisso porque só permite uma sibilante. Como é incomum, dá para se imaginar que evoluiu de uma língua mais comum, onde essa sibilante era uma líquida. Então decidi que seria isso mesmo. Uma palavra como gjono provavelmente era grono originalmente. Isso já se aproxima mais do nron, do maniês. Como o maniês não admite encontros consonantais no ataque, mas permite nasais silábicas, ele pode ter sofrido uma quebra do encontro gr em 2 sílabas, com nasalização do primeiro elemento para permitir que ele seja um núcleo de uma sílaba.
Aí o que ainda falta explicar é a vogal longa no Cutiano. Poderia ser simplesmente o caso de uma língua ancestral ter vogais longas e elas terem sido perdidas no maniês. Mas como o altariano também não tem vogais longas, achei melhor não fazer isso e optei por usar um ditongo, nesse caso oi, que em maniês se simplificou para ser simplesmente o, e em Cutiano se tornou o. Assim a palavra ancestral ficou groen. Temos também o Cutiano silé, que significa lago, e o maniês chula, água. De novo, temos uma vogal longa no Cutiano e uma vogal simples no maniês. As vogais são diferentes por harmonia vocálica que existe de forma independente nas duas línguas, e que não poderia existir na língua original, já que não tem nada assim em altariano. A versão na protolíngua ficou sendo silai. Mais um exemplo é o Cutiano dipé, furar, e o maniês zipé, flecha. A forma ancestral ficou sendo dhipa. Veja que aqui a harmonia vocálica do maniês seguiu na mesma direção que no Cutiano. Isso porque aqui a vogal final não era pesada, porque não evoluiu de um ditongo. Ela não tinha tanta força para puxar a harmonia para si. E o último exemplo é o Cutiano emne e o maniês ipene, ambos significando mulher. No caso do maniês, o i é um prefixo de gênero, então o radical em si é apenas pene. Podemos ver que as vogais são as mesmas, então provavelmente já era e na língua ancestral. A sequência n do meio provavelmente existia na língua ancestral e foi simplificada para n em maniês. O mais complicado de explicar é o P no começo da forma maniesa, que não existe no Cutiano. Uma explicação seria o P ter sido enfraquecido e desaparecido em Cutiano, mas isso não faz sentido levando em conta diversos outros termos do vocabulário. O P está bem vivo em Cutiano. Minha solução então foi colocar uma parada glotal no começo da forma ancestral, que ficou sendo emne. A parada glotal sumiu em Cutiano. No maniês, talvez houvesse dificuldade dos falantes de diferenciar palavras começando ou não com uma parada glotal quando entraram em contato com a língua e, para deixar evidente que havia uma consoante ali, acabaram optando por uma oclusiva no extremo oposto do trato vocal. Faz sentido? Não tenho ideia, mas foi o que eu defini e foda-se. Enfim, depois de vários casos reconstruídos, acabei com a seguinte fonologia para o proto-montês. Temos 6 vogais: I, U, E, O, A. Nas consoantes temos 3 nasais: ma, na, nga. As oclusivas nos mesmos pontos de articulação podem ser surdas plenas, surdas aspiradas, sonoras plenas ou sonoras murmuradas. Temos uma parada glotal também: 3 fricativas, sa, za, ha, 3 aproximantes, wa, la, ya, e 2 vibrantes, uma surda ra e uma sonora ra. As aproximantes wa e ya podem ocorrer depois de outra consoante, exceto as aspiradas, o R surdo e a parada glotal. E nesse caso elas labializam ou palatalizam a consoante anterior. Vamos ver algumas palavras de exemplo. Já temos aquelas reconstruídas de antes: tuotu, céu; groin, manhã; silai, água parada; dhipa, costurar; emne, mulher. Oiger significa voz; ghoir, pedra; elsob, fogo; hot, homem; ktain, morte; mird, grama; pl, sentir; tiul, centro. Eu não vou entrar em detalhes de morfologia das línguas aqui para não ficar tudo muito complexo. Vou deixar para abordar isso em outro vídeo, ok? Enfim, agora que eu tinha o proto-montês estabelecido, eu podia continuar criando versões cada vez mais ancestrais da língua, de onde mais línguas podiam evoluir. Pois bem, olhando para a fonologia do proto-montês, vemos essa quantidade enorme de consoantes palatalizadas e labializadas. Elas provavelmente teriam evoluído de uma forma ancestral, onde essa palatalização seria um i mesmo e a labialização um u mesmo. Mas como explicar isso com os u e i que ainda existem na língua? Bom, a minha solução foi que na língua ancestral havia u e i longos e curtos. Os curtos acabaram se tornando só uma palatalização e labialização, e os longos encurtaram. Vários encontros consonantais e consoantes finais do proto-montês também poderiam ter surgido de outra vogal que desapareceu, talvez um "ı". De resto, pouca coisa era diferente da língua ancestral. Essa língua ancestral eu chamei de proto-centro-notiano. As mesmas palavras ficaram tuotu, céu; groin, manhã; silai, lago; dhipa, furar; emne, mulher; oigre, voz; ghoir, pedra; lsobh, fogo; hothe, homem; ktain, morte; mirdhu, grama; pl, sentir; tuul, centro. Note que havia uma consoante a mais, o oin, como em oigre, voz. Essa sequência oi acabou virando o ditongo oi em proto-montês. Aqui temos a fonologia do proto-centro-notiano.
Nas consoantes, a principal diferença em relação ao proto-montês é a presença da aproximante ein e a ausência das aproximantes wa e ya, e a consequente labialização e palatalização que causavam, já que elas ainda eram u e i nesse estágio. Entre as vogais temos a vogal extra u, que se perdeu no proto-montês. O mais peculiar é que existe a distinção de comprimento apenas nas vogais fechadas i e u, e não nas demais. Minha sugestão, então, é de que originalmente existia sim diferença de comprimento em todas, mas ela acabou se tornando uma diferença de qualidade nas demais, que suplantou a duração da vogal. Por exemplo, temos e a, que poderiam ser talvez a e a originalmente. E a vogal central fechada poderia ter surgido de uma neutralização de e e o curtos. E essa é basicamente a única diferença da forma anterior da língua, o proto-nutiano. Aqui temos as 5 vogais clássicas em versões longas e curtas. De resto, tudo fica igual. As mesmas palavras nesse estágio eram tuato, céu, groen, ou apenas groe, manhã, silai, laguinho, dhipa, furar, emene, mulher, oigre, voz, groer, pedra, lsobro, fogo, rotro, homem, kotain, morte, mirdho, grama, polo, sentir, tolo, centro. Num estágio ainda mais anterior, houve pouca mudança fonológica da língua também. Houve maior alteração morfológica, como algumas vogais finais sendo alteradas pela palavra ter mudado de gênero gramatical e o morfema de gênero gramatical ter mudado junto. Esse estágio se chama proto-centro-vengariano. Também nela vemos que alguns dos termos usados aqui eram compostos. A palavra para costurar aqui ainda era um composto significando algo como ir através, atravessar. A palavra que em proto-nutiano significa mulher, aqui significa dotado de seios. E a palavra para morte é um composto significando algo como partida em todas as direções, provavelmente por alguma associação do espírito se dispersando pelo mundo após a morte ou coisa do tipo. Na fonologia do proto-centro-vengariano, a principal diferença é que havia uma vogal a mais, a, na versão longa e curta. Nas consoantes tínhamos 2 lábio-velares, qua e guá, que não tinham versões aspiradas. E a fricativa za do proto-nutiano era aqui uma africada, tsa. As lábio-velares qua e guá se tornaram pá e bá em proto-nutiano. O proto-centro-vengariano evoluiu do ólico. O que vemos de diferente na fonologia dele é que não havia vogais longas, mas havia uma vogal a mais, um schwa. Nas consoantes, as aspiradas eram ejetivas e havia uma fricativa velar e uma aproximante glotal. As vogais longas do proto-centro-vengariano surgiram exatamente pelo encontro do schwa e da fricativa velar como a vogal. As palavras aqui ficam tuat e a primavera ou o céu azul depois do inverno. Groha, a aurora. Sil, estagnado. De pá, guiar através. Emi, o seio. Oiri, a voz. Goiro, a pedra. Lsoba, o fogo. Horta, o homem. Tal, separar. Mirtu, o trevo. Ol, sentir. Tolo, o centro. E voltando mais um passo para trás, chegamos ao primo, a língua que eu já apresentei com mais detalhes no meu vídeo introdutório dessas línguas. Aqui temos somente 3 vogais, como eu já expliquei lá, e, o. Mas há mais consoantes aproximantes que depois se fundiram e viraram as várias vogais do proto-ólico. As palavras da lista ficam tawahat, campo verde, garor, aurora, sayal, estagnado, daipahag, guiar através, Ehan, ser sugado, Oyar, voz, Goyar, abate, Lasab, fogo, Hohat, ser humano, Tahal, dividir, Mayharad, sem doença, Ol, sentir, Toal, centro. E aqui agora você pode ver como cada palavra evoluiu desde o primo até o altariano. Enfim, espero que esse vídeo seja útil para vocês conlangueiros. E também acho que já é o suficiente para entender como evoluir a fonologia de conlangs, seja para o presente ou para o passado, né? Se ficou alguma dúvida a respeito, deixa aí nos comentários. E se vocês quiserem ver mais conteúdo assim por aqui, considerem a possibilidade de apoiar o canal, seja se tornando membro aqui no YouTube ou no Apoia-se, ou me fazendo um Pix ou um Valeu Demais. Ou pelo menos deixe a sua curtida, se inscreva e ative as notificações. E me segue lá no Instagram também. Até mais!